Eu começo, senhor presidente, tratando de um tema que foi objeto de uma reunião de líderes hoje, convocada pelo presidente Renan Calheiros, e que está sendo objeto, cujo resultado está sendo objeto de uma certa celeuma, de tal modo que me parece que alguns parlamentares situacionistas querem trazer a oposição para uma má polêmica a respeito da votação do orçamento. A posição do PSDB em relação à votação do orçamento, enquanto nós temos hoje uma quantidade enorme de vetos pendentes de deliberação, é uma posição que se assenta na Constituição Federal. Esqueçamos a medida liminar concedida pelo ministro Fux a respeito da ordem cronológica dos vetos. Essa decisão judicial teve o condão de colocar em evidência um artigo da Constituição brasileira que vinha sendo descumprido há muitos anos a respeito dessa questão, ou seja, das consequências sobre as deliberações do Congresso Nacional, das consequências decorrentes da não apreciação dos vetos. Há muito tempo, meu caro senador Jaime Campos, Vossa Excelência foi líder da minoria no Congresso, há muito tempo nós todos estamos descumprindo a Constituição. Essa é que é a realidade dos fatos. E isso tem que parar um dia. E essa questão foi suscitada, veio à baila, a partir de uma decisão liminar do ministro Fux, que é uma liminar e que não aborda diretamente o problema. Mas o texto constitucional está aí. É claro. O que diz a Constituição? O artigo da Constituição, no artigo 66, parágrafo 6, diz o seguinte: esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, ou seja, o prazo de 30 dias a partir do recebimento do veto, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até a sua votação final. Sobrestadas, para quem não entende juridiquês aqui, em que nós frequentemente nos exprimimos, é paralisadas. Todas as proposições até que se vote os vetos pendentes. É isto. Ora, o orçamento é uma lei, é um projeto de lei. O orçamento se torna orçamento mediante a aprovação de um projeto de lei orçamentário. Projeto de lei é uma proposição. E uma proposição que é aprovada, aliás, por maioria simples, lei ordinária. O que a oposição hoje disse na reunião dos líderes é que nós ficamos com a Constituição. Nós temos um problema que precisa ser resolvido, sob pena de votarmos um orçamento que, na nossa opinião, seria muito vulnerável do ponto de vista jurídico. Poderia ser derrubado por uma petição simples, subscrita por um estagiário de um curso de Direito. E nós entendemos, o entendimento da oposição, é que não é prudente proceder dessa forma. O governo tem outro entendimento. Se o governo tem outro entendimento, se o governo considera que é possível votar o orçamento passando por cima dessa disposição constitucional, o que deve fazer o governo? Deve fazer, como dizia o governador Brizola, vaquejar, ou seja, trazer os seus deputados e senadores para votar. Os senhores têm maioria, uma ampla maioria, uma maioria oceânica, uma maioria que dispõe de ministérios, de cargos, de emendas. O que tem que fazer o governo? Pegar o telefone e telefonar para cada um dos deputados e senadores: olha, meu amigo, preciso de você, vamos votar o orçamento. Vocês têm maioria para isso, o governo tem maioria para isso. Então, o problema da Constituição, da oposição, é um problema constitucional. O problema do governo é um problema de quórum. Melhor dizendo, de falta de confiança política do governo na sua base parlamentar, especialmente em relação a algumas matérias sensíveis, como royalties de petróleo, como fator previdenciário, como emenda 29 e assim por diante. Então, não queiram empurrar para o PSDB um problema que é do governo. Toma que o filho é teu. Vocês é que têm esse problema. Os senhores governistas é que precisam resolver esse problema, não nós. Se puserem para votar, nós vamos seguramente pedir verificação, mas os senhores têm maioria ampla para aprovar. Essa é a primeira parte do discurso que diz respeito a uma questão conjuntural que eu gostaria que ficasse muito clara. Ouço o senador Ciro Miranda. Senador Aloysio, em primeiro lugar, parabenizá-lo
e dizer do meu contentamento em tê-lo como líder. Obrigado, senador. Aqui no Senado do nosso partido. E parabenizar pela postura, essa postura que Vossa Excelência está tendo de coerência. Nós precisamos voltar à prática de não passar por cima da Constituição. A inconstitucionalidade virou regra aqui nessa casa. Vossa Excelência tem sido duro quando vem as medidas provisórias, os penduricalhos. Agora mesmo nós estamos enfrentando um problema de mais de 3.000 vetos, quando a Constituição diz, após 30 dias ele tem que ser votado. Então, vamos acabar com isso. Vamos ser honestos conosco mesmo. Vamos respeitar a Constituição. Parabéns por essa postura. Obrigado. E pé firme mesmo. Obrigado, senador. Eu agradeço muito a parte de Vossa Excelência e o estímulo que sempre recebi de Vossa Excelência. Senador Aloysio. Agora, apenas um minuto, senador. Eu diria que é muito importante para o país ter um orçamento aprovado e aprovado de modo válido. Não sei se é tão importante para o governo. Por quê? Porque se nós examinarmos a execução orçamentária dos últimos anos do governo do PT, o que nós verificamos é um acúmulo de dotações que são autorizadas pelo Congresso e que não são executadas, que não são gastas. O governo vem acumulando os chamados restos a pagar, que passam de um ano para outro e que já somam hoje 170 bilhões de reais. Ora, orçamento não executado é a estrada que não é consertada, é o hospital que não é construído, é o aeroporto que não é modernizado, é o investimento em energia que não é feito. Não é? Isso tem sido a regra, restos a pagar que se acumulam. Por outro lado, o governo, a presidente Dilma, editou uma medida provisória que, no nosso entender, é inconstitucional, mas editou, está em vigor, que abre um crédito extraordinário de 42 bilhões de reais que serão para suprir as necessidades orçamentárias, que, de outra forma, por outro lado, serão supridas automaticamente pela liberação de 1/12 a cada mês das dotações constantes na proposta de lei orçamentária. De modo que, embora seja uma coisa importante para o governo, há tempo, sim, para o governo mobilizar a sua base de apoio e aprovar o orçamento. Uma vez que, do ponto de vista da elaboração orçamentária, o senador Romero Jucá, que foi o relator geral, fez um trabalho muito bem feito, ouviu a oposição, acatou as emendas, né? De modo que, do ponto de vista parlamentar, não há maior polêmica em torno dessa questão. Ouço a parte do senador Roberto Requião. Senador Aloysio, num plenário de advogados ilustres, ex-ministro da Justiça, procurador da República, advogado de banca importantíssima, senador Ciro Lobão, eu não quero ensaiar uma parte de estagiário de direito. Eu me reduzo ao raciocínio de um rábula. O ministro Fux, quando disse que não poderíamos votar nada sem que os vetos fossem votados, estava absolutamente certo. Não foi nenhuma interpretação da Constituição, foi a aplicação literal do texto constitucional. Então, seguramente nós não podemos votar também o orçamento da União. Mas o ministro abriu uma possibilidade numa conversa paralela que não consta dos autos. É aquela história, o que não consta dos autos, o que não está na sentença, não existe no direito. Eu, no entanto, acredito que o único erro desse processo, uma vez que a Constituição proíbe que o Congresso se reúna para votar qualquer projeto novo, o que se pode discutir, e talvez aí esteja o erro, é a obrigatoriedade de seguirmos a ordem cronológica. Eu acho que nós não podemos votar mais nada de novo, mas nós poderíamos discutir a ordem cronológica. Eu acho que o Supremo, ou o ministro, exagerou na sua sentença e logo depois abre uma exceção, provavelmente porque havia interesse do Judiciário também na votação dos orçamentos, que tem o nosso e tem o deles. A ordem cronológica e o seu respeito desta forma
não me parece uma decisão acertada. Agora, que nós não podemos votar rigorosamente nada sem que os vetos sejam votados, e não são 3.300, né? Não vamos entrar na conversa da mídia. São 223 projetos, alguns com os pequenos vetos, e isso não é uma tarefa tão difícil assim. Os 3.300 são a conversa da Folha de São Paulo, do Estadão, é o espetáculo midiático. Eu acho que nós podemos resolver isso. E o senador Renan e a mesa devia resolver isso rapidamente. Vamos votar logo esses vetos, mas é rigorosamente inconstitucional a votação de qualquer coisa depois, embora essa inconstitucionalidade venha se repetindo desde o governo de Itamar. Mas um dia tem que acabar. Agradeço a parte de Vossa Excelência e também, senador Requião, lembrando a todos, o que nós já sabemos, aliás, que essa decisão do ministro Fux é uma decisão liminar, né? Uma decisão cautelar, e que o Supremo Tribunal Federal deve examinar o mérito dessa questão. O Supremo, que tem, até com razão, frequentemente acicatado o Congresso para que vote matérias importantes, como o Fundo de Participação dos Estados, deverá votar, no meu entender, muito rapidamente essa questão, para dirimir, inclusive, essa dúvida a respeito da ordem cronológica. Mas eu quero voltar... Seguramente o Supremo não poderia nos dizer, não se pode votar nada a não ser o que nos interessa, a nós, do Supremo. Claro. Mas, presidente, eu quero voltar ao tema central do meu discurso hoje, é o tema, já abordado por outros senadores, do fiasco da Petrobras. Lamentável, a grande empresa, orgulho do nosso país, não é? Empresa que já prestou e que prestará ainda grande serviço ao nosso país, apresentou um resultado que, infelizmente, é absolutamente constrangedor e que contrasta, aliás, com o teor da mensagem lida ontem, na mensagem presidencial lida ontem na sessão do Congresso, abertura dos trabalhos legislativos, uma mensagem toda ela ditirâmbica, de grandes perspectivas, e que contrasta também na passagem relativa à Petrobras com a realidade. A Petrobras está parecendo hoje, na gestão petista, aquele navio João Cândido, que foi inaugurado com festas, com comemorações no estaleiro em Pernambuco e que, na hora de navegar, adernou. A Petrobras está ameaçada de adernar, já está adernando, pelos maus resultados que vem apresentando na gestão petista. Onde quer que se analise o balanço da companhia, os resultados são ruins. O lucro caiu 36% em relação a 2011, a maior queda anual em 60 anos da empresa, senador Armando Monteiro. O lucro líquido em 2012 foi de 21 bilhões de reais e em 2011 33 bilhões. A produção caiu 2%. Em 60 anos, isso ocorreu apenas em duas ocasiões, em 90 e 94. Aliás, não é novidade, porque desde que se iniciou a gestão petista, a Petrobras nunca cumpriu as metas de produção a que se propôs. Essa, infelizmente, é a realidade dos fatos. A cada meta de produção frustrada, a Petrobras deixa de realizar lucros e vai perdendo valor. Deixa de ser... Hoje a Ambev tem um valor na Bolsa maior que o valor da Petrobras. Não é? Isso a despeito das reservas de pré-sal, da competência dos funcionários da Petrobras. Nós não conseguimos evitar a sucessão de notícias ruins. A Petrobras está tendo dificuldades crescentes de captar recurso, captar dinheiro para fazer frente ao seu plano de investimento tão necessário ao nosso país. A dívida alíquota da Petrobras, só em 2012, teve um aumento de 43% em relação a 2011. E com isso, projetos como, por exemplo, as refinarias do Maranhão, do Ceará, que estão projetadas, correm o risco de ser abandonados, postergados, adiados. Refinarias. E aí nós vamos continuar importando cada vez mais petróleo, aliás, gasolina, por um preço maior do que aquilo que ela obtém na venda do mercado interno. Quer dizer, é uma gestão muito ruim.
Fora é preciso lembrar também o fato de que muito disso se deve, claro, ao aparelhamento político das diretorias da Petrobras e também a utilização da Petrobras como instrumento de política econômica para conter a inflação, exatamente como os governos militares fizeram com as empresas estatais, o que resultou numa enorme crise fiscal destas empresas, né? A Petrobras perde espaço quando comparadas às suas concorrentes internacionais. Fala-se, a crise internacional. Pois é, no ano passado o barril do petróleo, que é cotado a mais de $100, permitiu a companhias como a Exxon, a Royal Dutch, a Shell e a Chevron apresentarem lucros, um aumento de lucro de 6%, 3% e 41%, respectivamente, das mesmas condições adversas da economia internacional que nós enfrentamos. Não é? Agora, me parece, o Jornal Estado de São Paulo publicou uma reportagem relembrando um caso que me parece emblemático da má gestão combinada com coisas piores. É o episódio da refinaria comprada pela Petrobras, da empresa belga Astra, uma refinaria chamada Pasadena, situada nos Estados Unidos. Este negócio é realmente estarrecedor. O folclore político, o folclore paulistano, registrava a figura do caipira endinheirado, que chegava na capital e era imediatamente envolvido pela lábia de um estelionatário e acabava comprando o viaduto do chá. Bom, hoje não há mais estelionatários folclóricos. Os estelionatários hoje são pessoas de alto coturno. Não há mais caipiras endinheirados dispostos a comprar viaduto do chá. Os caipiras paulistas hoje são responsáveis por cidades estuantes de progresso, de produção econômica, intelectual, enfim. Pois têm os seus filhos nas melhores universidades, não há mais caipiras como antigamente. Só eu que continuo caipira, eu e o senador Ciro Miranda. Mas o fato é que aconteceu o seguinte, veja o bonde que a Petrobras comprou. A Astra comprou em 2005 uma refinaria sucateada nos Estados Unidos, chamada Passargada não, que é um poema do Pasadena, por 45 milhões de dólares. Importante a gente prestar atenção. A Astra compra uma refinaria sucateada nos Estados Unidos por 45 milhões de dólares. E em 2006, um ano depois, essa mesma empresa belga vende metade dessa sucata, que deveria valer, portanto, 22 milhões e meio. A Petrobras compra essa metade por 365 milhões. 365 milhões. Ou seja, a empresa que foi comprada por 45 milhões pela Astra já estava valendo, a essa altura, 730 milhões de reais, uma valorização de 1.500%. Ora, quando a Petrobras se associou com a empresa belga, eles fizeram um acordo, só para concluir sobre isso, que essa história realmente precisa ser contada. Fizeram um acordo com uma cláusula mediante a qual a Petrobras se comprometia a comprar a outra metade da Bélgica, da empresa belga, caso houvesse um desentendimento entre as empresas. E mais, garantisse uma rentabilidade de 6,9% aos belgas. Imagine os senhores o que aconteceu. Houve o desentendimento ou não? Claro que houve. Houve o desentendimento. O desentendimento se concretizou. A ministra Dilma, a presidente Dilma, na época, era presidente do Conselho de Administração da Petrobras e não gostou da história. Mas a justiça americana mandou a Petrobras pagar os belgas. Em julho desse ano, a Petrobras, por força judicial, pagou a empresa belga, além dos 300 e tantos milhões, mais 839 milhões de dólares. Para recuperar o prejuízo,
que foi patrocinado pelo senhor Sérgio Gabrielli, antigo presidente da Petrobras, a atual presidenta, Graça Foster, decidiu vender a empresa. O único comprador que apareceu se dispôs a pagar não mais do que 180 milhões de dólares por uma empresa na qual a Petrobras já tinha gasto mais de $1 bilhão. Senadores, o ex-funcionário Alberto Feilhaber, da Petrobras, participou da negociação em nome da Astra. Ex-funcionário da Petrobras participou da negociação em nome da Astra, onde ele trabalha até hoje. E o atual diretor financeiro da BR Distribuidora, o senhor Nestor Carveró, era responsável na época pela área internacional da Petrobras e foi responsável pela preparação do documento para efetivar a negociação. Bem, existia método na loucura de Hamlet. Nesse tipo de ingenuidade, não há só ingenuidade, há algo muito pior. Nesse tipo de ingenuidade que levou a Petrobras à semelhança do caipira endinheirado do tempo em que os bondes de São Paulo traziam o anúncio das virtudes do rum creosotado. A Petrobras fez o papel do caipira endinheirado que caiu no conto do vigário. Ela não incorreu apenas em ingenuidade. Há coisa mais grave nisso aí. Muito obrigado.